Iremos agora para o ensino da palavra de Deus. O horário está um pouco avançado, mas se eu passar um pouquinho, você só dá glória a Deus, amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, a palavra do Senhor: e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu já ministrei essa mensagem aqui uma outra vez, mas desde sábado que eu venho orando e meditando, e o Espírito Santo incomoda o meu coração para nós meditarmos nesse texto nesta noite. A palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo de número 11, no versículo de número 20 em diante, o Senhor Jesus, ele acaba de expulsar um demônio, um espírito maligno. Pode deixar sem fundo musical, amém? E então, Jesus expulsa um demônio e os fariseus começam a conversar entre si e começam a dizer: esse homem, ele expulsa demônios porque ele é um Beelzebu, ele é o chefe dos demônios. Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, ele então começa a falar e começa a explicar como funciona o mundo espiritual. No versículo de número 22, ele diz assim, versículo 21, quando o valente guarda, armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Aqui Jesus está mostrando que o valente maior, o valente superior, chamado Espírito Santo, ele chega na vida do crente. Ele expulsa todos os espíritos malignos e ele arruma a casa. Aleluia! Em seguida, no versículo 24, ele continua. Quando o espírito imundo tem saído de algum homem, ele anda por lugares secos, procurando refúgio, procurando repouso, mas não encontrando, ele volta para aquela pessoa, e achando a casa arrumada, só que vazia, ele chama mais 7, e ele entra na casa. E Jesus conclui dizendo que entrando esses espíritos, esses 7 espíritos, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. É por isso que quando você vê uma pessoa que aceitou a Jesus, mas depois de um certo tempo, de alguns anos, essa pessoa se distancia dos caminhos de Deus, da palavra de Deus,
você vê que o estado dessa pessoa é pior do que quando ele ainda não tinha aceitado a fé. Aleluia! Então é necessário que o Espírito de Deus, ele permaneça no comando da nossa vida. Nós somos seres humanos, o Senhor, ele nos criou, formando de espírito, alma e corpo. Esse espírito, alma e corpo, eles possuem as suas peculiaridades, e essas peculiaridades se dá pelo espírito ter a comunhão direta com Deus. A alma será a sede dos pensamentos, da consciência, da mente do ser humano, e o corpo, a sua condução, o corpo, a sua forma de expressar o que sente, o que pensa, o que deseja a alma. O corpo é o instrumento que a alma usa para realizar, para fazer, para empreender aquilo que ela deseja. Essa alma e esse corpo, eles também têm as suas peculiaridades. Quando falamos de corpo, quando a Bíblia fala dos desejos carnais, das concupiscências da carne, nós entendemos que o corpo é o que produz, é o instrumento que produz os impulsos fisiológicos gerados por ele mesmo, ou seja, pelos órgãos, pelos sistemas corporais que o próprio Deus estabeleceu na vida do ser humano no momento da criação. No momento da criação nós éramos perfeitos, aleluia, não tínhamos ciência do pecado. No entanto, Adão, desobedecendo a Deus, ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e então passa agora a humanidade como uma humanidade caída da graça de Deus, do favor de Deus. Agora nós temos essa ciência do pecado, agora nós temos a ciência do bem e do mal, aleluia, a sede da alma do ser humano, a consciência, agora ela entende o que é certo, o que é errado, aleluia. E então, quando nós, agora, crentes em Cristo, iluminados pela palavra de Deus, nós agora temos a consciência de que o Espírito Santo deve habitar nas nossas vidas e ser o condutor da nossa alma para a eternidade. Aleluia! A palavra de Deus que é luz, a palavra de Deus que é pão, a palavra de Deus que nos conduz para o pleno conhecimento da verdade, ela nos limpa, ela nos ilumina e ela nos santifica para ter a vida eterna. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabendo nós, tendo ciência da palavra da verdade, agora você é totalmente responsável pelas suas ações, pelas suas decisões. Aleluia! As nossas decisões, elas não podem serem colocadas na responsabilidade de outra pessoa. Agora você é um crente em Cristo, você foi liberto pela palavra da verdade. É por isso que Jesus diz lá no capítulo 14 do Evangelho de João, no verso de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é
a verdade. Jesus é o caminho e Jesus é a vida. Lá no capítulo 17, no versículo de número 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós fomos iluminados. Agora você não tem isenção de responsabilidade. Você é completamente responsável pela tua alma. Aleluia! E se você é responsável pela tua alma, você é responsável por essa casa espiritual. Eu introduzi falando sobre o capítulo de número 11 do Evangelho de Lucas, os versículos de número 24 em diante, falando Jesus sobre a casa espiritual. Esse corpo que você tem, esse corpo que você possui, é uma casa espiritual. O Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 24, no versículo de número 23 do Evangelho de João, ele diz aos discípulos: olha, quem me ama, guardará minha palavra. E o que vai acontecer, Jesus? Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, o Senhor, ele faz morada no teu coração. É por isso que ele disse lá no capítulo de número 28 de Mateus, o versículo de número 20, aleluia: e eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando, Jesus? Até a consumação dos séculos. Aleluia! Quem ama o Senhor guarda a palavra, e Jesus está com ele todos os dias. E então nós lemos aqui, entrando no texto que fora lido, o apóstolo Paulo falando, aleluia, da sua devoção ao Evangelho. Ele fala, ele usa um exemplo das pessoas, dos corredores que corriam no estádio, os atletas. Ele usa o exemplo de um lutador de boxe também, para se referir à vida espiritual, à vida do crente no Evangelho. O versículo de número 25: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aleluia! Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como golpeando no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então ele está aqui ensinando a igreja que nós precisamos de estar, de ter o controle da nossa vida espiritual, da nossa vida social e do nosso corpo. Para quê, irmão? Para que eu não seja conduzido pela carne, pela tentação, pelos espíritos malignos, à condenação eterna. Aleluia! Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Não sou eu quem sirvo ao corpo, mas é o corpo que me serve para o bem do Evangelho. Aleluia, o versículo 23, e eu faço isso por causa do Evangelho. Para quê, Paulo? Para ser também participante dele. Aleluia, nós estamos vivendo um tempo em que os crentes estão vivendo segundo aquilo que o corpo pede, segundo aquilo que a carne deseja, segundo aquilo que as suas emoções desejam, aleluia, e não estão servindo o propósito eterno da salvação para as nossas almas e do galardão eterno que teremos de receber, aleluia. Mas nesta noite eu quero trazer uma palavra para o coração da igreja, para que você esteja cientemente no controle da tua vida, para que a tua alma, o teu espírito, o teu corpo sirvam para o propósito eterno do Evangelho na tua vida.
Kalaia Shuribicandarábia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Então esse espírito, essa alma e esse corpo, eles têm as suas funções. A função principal do espírito, como eu falei no início, é a comunhão com Deus, é a adoração, aleluia, é o entendimento das coisas espirituais, aleluia, glória a Deus. Quando nós falamos de espírito, é como quando o apóstolo Paulo fala, lá no capítulo de número 3, da sua segunda carta aos Coríntios, ele diz, olha, nós possuímos a mente de Cristo. Quem não é espiritual, ele não entende das coisas que fala o Espírito, ele não entende do que é espiritual, ele só entende do que é carnal. Mas você que recebeu o Espírito de Deus, aleluia, você ouve pela palavra de Deus, o teu ouvido, ele não é carnal, ele é espiritual. Quando eu prego, você entende, o Espírito faz você compreender, porque você é um ser espiritual, aleluia. Às vezes quando nós pregamos na rua, o ímpio pode não entender. Às vezes você convida uma pessoa não crente para vir à igreja, ele ouve a pregação, ele não se converte, porque ele é ímpio, ele não entendeu, o ouvido dele é carnal, a mente dele é carnal, aleluia. Mas você tem o Espírito de Deus, você é dotado do Espírito Santo, e você entende as coisas que fala o Espírito Santo de Deus, aleluia. A alma, ela sendo sede das emoções, da consciência, dos desejos. Nós possuímos 5 sentidos, eu falo sobre isso com muita frequência aqui. Nós temos 5 sentidos, quais são eles? É o sentido auditivo, o sentido palativo, o sentido olfativo, o sentido sinestésico, que é o tato, e a visão que nós possuímos. Todos esses 5 sentidos, eles sendo do corpo, eles produzem emoções. Quando você vê alguma coisa, você sente algo, você sente na alma. Quando você sente o cheiro de alguma coisa, vem um pensamento. Esses dias eu estava deitado mexendo no meu telefone, e então eu senti um cheiro de um sabão que a irmã Sônia usa, um amaciante, não sei o que é, para lavar os lençóis, as roupas de cama. E então veio-me uma memória da infância, ou seja, quando você sente um cheiro que te lembra a infância, que te lembra o momento, vem então uma emoção. Então os 5 sentidos, eles servem para nós sentirmos as emoções da alma. Sentimos os desejos, sentimos as vontades, sentimos até mesmo memórias, aleluia. Quando você pensa em alguma coisa, lembra-se de alguma coisa, você começa a sentir aquela memória, aleluia. Quando você come uma comida que a sua mãe fazia quando você era criança, era a sua infância, então vem a memória, você passa a sentir aquilo. Então a alma, ela tem esse componente das emoções, da consciência e dos desejos, mas isso nós só sentimos através do corpo. Então a alma, ela não consegue viver sem o corpo, ela não funciona bem sem o corpo, aleluia. É por isso que quando alguém morre, a alma dessa pessoa, ela passa desse plano para outro plano espiritual. Tem gente que crê que existe almas vagando no mundo aqui perdido. Isso é filosofia errada, mentirosa, aleluia. Mas quando o ser humano morre, ele tem um destino, a alma dele tem um destino, e tudo aquilo que as pessoas dizem, que se existe alma penada, se existe alguma alma perdida no mundo, é demônios, são espíritos malignos tentando confundir a mente do ser humano. Então, para nós termos o controle, para estarmos na direção do Espírito de Deus, aleluia, nós precisamos
de blindar a nossa alma. Aleluia! A nossa alma, ela precisa de estar, como eu sempre digo, na condução do Espírito Santo. No capítulo de número 8 de Romanos, o versículo 14, o apóstolo Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus, você aceitou Jesus, você recebeu a mente de Cristo, você foi transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E então, a tua alma, ela pertence a Jesus Cristo. Jesus Cristo agora é Senhor da tua alma. Aleluia! E então, a nossa vida, ela tem como propósito básico, todo mundo, até uma criança, ela entende isso, que o propósito da vida do crente, do cristão, é de glorificar a Deus. Aleluia! E como é que nós glorificamos a Deus? Através da nossa adoração, através da nossa entrega ao Senhor como sacrifício. Eu preguei na última quarta-feira, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Porque todos os que têm a mente de Cristo, eles entendem que a sua vida é como um sacrifício, apresentando o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Lá no livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, ele fala para os discípulos: olha, quando vocês forem entregar a vossa oferta, mas se vocês tiverem uma confusão, uma rixa, alguma briga com alguém antes de vocês entregarem a oferta, vocês deixam lá no altar e vocês vão à pessoa que vocês têm a briga, a rixa, a confusão, e pede perdão para que vocês se reconciliem, para que a tua oferta seja agradável, aprazível ao Senhor. Mas quando nós olhamos para a nossa vida hoje, a oferta que Jesus está falando lá é muito mais profunda do que nós imaginamos ou pensamos. Quando nós falamos de oferta no nosso culto hoje, nós lembramos do momento de contribuição financeira, da contribuição da oferta, a contribuição do dízimo. Mas quando Jesus está falando, ainda perdura a lei de Moisés, e Jesus está ensinando para eles que a oferta que eles estão oferecendo, que oferta é essa? Era a oferta do sacrifício, do bode, do carneiro, seja daquilo que eles oferecessem. Então, o culto do judeu naquele tempo, a oferta do judeu era o sacrifício, o culto era ali. Então, quando você entra na igreja para cantar, para adorar, você está oferecendo a tua oferta. Então, não é só no momento de contribuição financeira, mas a partir da hora que você coloca o teu pé naquela porta para dentro, a tua oferta, ela já está disponível no altar para ser entregue a Deus. É por isso que a adoração não é brincadeira, a adoração é coisa séria. Levantar a mão, cantar, glorificar, não é qualquer coisa, não é besteirinha, é coisa séria, para que a tua adoração, o teu louvor possa subir até as narinas do Eterno, e Ele possa receber como um sacrifício bom e agradável. Aleluia! Você precisa estar em plena comunhão com o corpo, a igreja, e você precisa estar vivendo em santidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É por isso que ele diz: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque nós não trazemos mais animais para serem degolados, para serem oferecidos, não. Agora é a nossa própria vida, aleluia. Agora é o teu próprio corpo, agora é a tua própria alma, agora é o teu próprio espírito que está sendo oferecido a Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Então,
nós dirigindo a nossa vida para glorificar a Deus, nós nos sentimos muitas vezes perdidos, nos sentimos sem direção por causa das circunstâncias da vida. Alguma tragédia acontece, às vezes você perde um ente querido, às vezes os teus projetos não dão certo, os planos não saem como a gente desejava, e então passa-se aqui, você sente as suas emoções de tristeza, de desânimo, de angústia, porque as coisas não estão saindo como você quer, como você pensa, como você deseja, como deseja a tua alma. E é por isso que entra aqui a esperança que não traz confusão. Aleluia! A esperança que está descrita lá no livro de Romanos, no capítulo de número 5, o versículo de número 3, que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse Espírito Santo, ele é quem nos ensina que a nossa vida, o destino da nossa vida não é nesse corpo, não é nessa vida, mas é na eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Então nós temos um destino que é a salvação eterna. A mente de Cristo nos ensina que o nosso destino é a eternidade. É por essa razão também que o apóstolo, no capítulo 12 de Romanos, no verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a mente de Cristo sendo implacável na minha vida, sendo aplicada na minha mente. Ou seja, a minha mente de pecado, a minha mente de ignorância, agora ela não existe mais. Você foi iluminado pelo Evangelho, agora você tem conhecimento da verdade, agora você foi ensinado, instruído, agora você é iluminado pela palavra de Deus. Aleluia! Uma vez iluminado pela palavra, você está responsável pelo seu destino. Nós precisamos de fazer algumas perguntas a nós mesmos. Para onde estou indo? Por que estou indo? E para que estou indo? E a última, como irei chegar? No meu livro Por que, Como e Para Quê, eu falo de uma forma mais detalhada sobre a motivação na vida do ser humano. Quando você sente uma necessidade de algo, surge então uma motivação. E essa motivação, ela vai fazer com que você exerça, empreenda algumas decisões, atitudes que vão fazer você sanar aquela necessidade inicial. Antes de você aceitar a Cristo, você possuía um vazio. O vazio era a falta do Espírito de Deus. Aleluia! Então você sentiu uma necessidade, e essa necessidade te conduziu até a fé em Cristo. Aleluia! E hoje você tem a fé em Jesus. Mas então, você tem a sua motivação inicial. E então, para nós continuarmos prosseguindo, nós precisamos de entender para que estamos caminhando. Qual a finalidade? Aleluia! Quando você fala para alguma criança fazer alguma coisa,
vamos dizer, para lavar uma louça, para limpar o quarto, guardar os brinquedos, a criança ela não vai entender se você não disser o motivo para que ela tem que fazer aquilo e a finalidade. Aleluia, é por isso que muitos não obedecem, porque eles não sabem o motivo de fazer aquilo, e nem mesmo a finalidade. Para que ele vai obedecer? Para que ele vai fazer aquilo? E é por essa razão que muitas crianças, adolescentes, não obedecem os pais, porque às vezes a gente não fala o motivo e a finalidade da criança, do adolescente fazer aquilo. E então muitos não obedecem, porque não têm ciência dessas razões. A nossa vida, então, ela precisa da resposta dessas perguntas. A tua vida espiritual, ela só vai produzir fruto quando você entender a finalidade, aleluia, do que você vai fazer, aonde você está indo, aonde você está se direcionando, aleluia. Às vezes você vai para a igreja, mas sem finalidade, você vai para o culto sem motivação, e aí você ouve a palavra, alguém prega, alguém ora por você, alguém profetiza, alguém entrega uma palavra de conhecimento, uma revelação, e parece que não produz efeito, não houve alguma produção de fruto, parece que não aconteceu nada, porque você está sem motivação e você está sem finalidade, aleluia. Mas no momento em que você entende a finalidade, você começa aqui a produzir frutos, começa a entender, a tristeza não te domina mais, a ansiedade não te domina mais, porque você agora tem consciência do porquê você está indo, para onde você está indo, para que você está indo e como você vai chegar, aleluia. Quantos estão caminhando para a Nova Jerusalém, para a eternidade com Cristo? Receba nesta noite sabedoria de Deus, receba renovo do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo falou sobre subjugar, reduzir o corpo à servidão, para que pregando, ensinando aos outros ele mesmo, não viesse a ficar reprovado. Nós temos alguns meios de domar as nossas emoções, o nosso corpo, para não pecarmos contra Deus. Eu vou ser bem sucinto, por causa do horário. Primeiramente, o meio que nós temos para subjugar o corpo é o jejum. Por que jejum? Quando você jejua, eu estou falando de jejum completo, irmãos. Tem gente que ele faz jejum de todo tipo de jeito. Um dia eu estava pregando em Palmas e aí uma irmã, ela veio falar para mim: pastor, o senhor faz jejum de celular? Aí eu fiquei: irmã, mas onde é que isso está na Bíblia? Ela: não, e foi explicando. Então tem gente que ele faz jejum de todo tipo, mas ele não faz o jejum bíblico. Aleluia. Qual é o jejum bíblico? É você abdicar-se da alimentação e da água. Porque o seu corpo, ele vai ter fome e ele vai ter sede. Mas aí você vai dizer não. Você vai recusar o alimento, você vai recusar a água e você vai estar controlando o teu corpo. Aí tem gente que ele está jejuando, aí alguém chega com uma Coca-Cola, alguém chega com um salgado, alguma coisa, e ele vai sentir vontade. E nesse momento da vontade, é aí que vai entrar a decisão pessoal. Ou ele vai esquecer que estava em jejum e vai tomar a Coca-Cola e comer o salgado, e vai quebrar o jejum, ou ele vai entregar para que ele possa também participar. Tem gente assim,
Aleluia! Então ele nunca consegue ter o domínio do corpo. O jejum ele serve para isso, para que você deixe de pecar, para que você tenha o controle sobre as tuas necessidades e desejos carnais. Nós fazemos jejuns, campanhas, para conseguirmos alguma coisa, para Deus abrir uma porta. Sim, irmão, isto é louvável. Mas a finalidade do jejum é o sacrifício da carne. Aleluia! É por isso que Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 16 ao 18, ele diz: quando vocês forem jejuar, vocês não vão fazer como os fariseus. Os fariseus, eles jejuavam, e aí saíam dizendo para todo mundo que estava jejuando, não penteava o cabelo, ia todo desarrumado para a rua, para que as pessoas vissem para eles e tivessem piedade. Teve um fariseu que o Senhor Jesus fala, por parábola, que ele ia para o templo e chegava o mais próximo do altar e orava e batia no peito do Senhor: eu entrego o meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, e etc. Aí tinha um pecador que ficava lá longe do altar e orava: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse que o sacrifício desse, a oração desse, foi bem mais recebida do que do fariseu, porque eles queriam transparecer o que estavam fazendo. E a finalidade não é essa, a finalidade é para que o Senhor seja, aleluia, comovido pelo teu sacrifício, não o homem, porque a recompensa ela não vem do homem, mas ela vem de Deus. A segunda forma de estar no controle do corpo é através do controle da língua. Apóstolo Tiago, no capítulo de número 3, ele diz que a língua é como um fogo consumidor. Aleluia! Ele diz que a língua pode ter veneno, um veneno que mata a alma. E quando nós conseguimos o controle e a sabedoria de ouvirmos alguma coisa que nos ofende e nos calarmos, o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar em você. Mas tem crente que ele não pode ouvir alguma coisa, que ele deixa o diabo mover as suas emoções, conduzir as suas emoções, e então ele perde o controle. Aleluia! Ele não pode ouvir alguém falar, alguém dar uma ordem, ele não pode ouvir alguém criticá-lo, ele não pode ouvir alguém dizer alguma coisa que o fira, que ele perde o controle. Aí o apóstolo Pedro, lá no capítulo de número 3, no versículo de número 10, ele declara o seguinte: aleluia, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Perdão, eu li o capítulo de número 2, é o capítulo 3 que diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então a maneira de estar no controle do corpo é você ter a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, de refrear a língua, e então o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir no caminho da sua boa vontade. Aleluia! O terceiro e último modo é por meio do domínio próprio. O capítulo 5 de Gálatas, o versículo 23, o apóstolo Paulo fala sobre os frutos do Espírito. E por último ele fala sobre o domínio próprio, sobre a temperança. E essa temperança, ela não vem por intermédio da minha vontade humana,
mas pela vontade do Espírito de Deus. Aleluia! É a vontade de Deus que opera em nós. É o Espírito de Deus trabalhando em nós. Aleluia! É o amor de Deus operando na minha e na tua vida. Glória a Deus. É por isso que o apóstolo João, ele diz lá no capítulo de número 4 da sua carta, que quem ama, ele conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. O amor de Deus, ele lança fora todo medo. Ou seja, é o amor de Deus, o fruto do Espírito, que é o amor. É ele que te leva a ter a temperança e o domínio próprio. O capítulo 25 de Provérbios, o versículo 28, Salomão escreve dizendo que como uma cidade que não tem muros, é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, as cidades antigas, elas possuíam seus muros para se protegerem dos inimigos. Aí ele usa o exemplo, o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, uma cidade que está vulnerável, um império que está vulnerável. Aleluia! É por isso que nós precisamos de ter o fruto do Espírito Santo de Deus. Fique de pé nesta noite. A tua vida espiritual é responsabilidade sua. A tua comunhão com Deus é responsabilidade sua. Como pastor, eu te instruo, eu te ensino, eu oro por você. Mas a tua comunhão com Deus é responsabilidade sua. O Espírito de Deus, a permanência do Espírito Santo na tua vida é responsabilidade sua. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. O Senhor Jesus usa o exemplo da parábola dos 7 espíritos imundos, saindo, voltando aquele espírito imundo, achando a casa adornada, varrida. Ele vai e chama outros 7 e destrói aquilo que estava construído pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer nesta noite para os irmãos com esta mensagem é que você tem que estar no controle da tua vida. Aleluia! O teu corpo não é para servir ao pecado. Aleluia! A tua alma não é para servir às tuas emoções, mas é para que tudo isso que o Senhor formou em você, o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, são para servirem a Deus. Aleluia! Não é para que você exerça, cumpra as vontades da carne, as vontades do coração humano, mas é para fazer a vontade de Deus. Para que quando o arcanjo soar a trombeta, nós que formos arrebatados, naquele dia nós teremos o nosso corpo transformado, aleluia, e não teremos nunca mais essa luta, essa guerra de todos os dias, contra a carne, contra o pecado, mas você terá o corpo semelhante ao de Jesus Cristo, e estará para sempre santo, aleluia, para sempre transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e rendemos graças ao Senhor, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Ah, Senhor, aqui está cada vida
E eu quero te pedir que tu possa sustentar esse crente em tua presença, que o Senhor possa sustentar esse crente, Senhor, na tua palavra. Senhor, nós repreendemos todo espírito maligno de ansiedade, de depressão, de angústia profunda, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Cantarabacalabachai, o espírito do maligno, ele não tem poder sobre a vida desse crente. Então nós repreendemos todo o mal, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Sustenta esse crente, para que ele possa tomar decisões que glorifiquem a Ti, que exaltem o Teu nome, em nome de Jesus, ó Pai. Que a vida desse irmão e dessa irmã seja para que o Teu nome seja glorificado, que ele possa conseguir domar a língua, que ele possa conseguir domar as vontades do corpo, em nome do Senhor Jesus. Que esse crente tenha o fruto do Espírito Santo, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado na vida dele. Sustenta essa igreja na Tua presença, sustenta, Senhor, cada filho Teu, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos nesta noite e Te pedimos a Tua bênção, Te pedimos a vitória, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e Te pedimos, crendo no Teu poder, no Teu agir na vida de cada filho Teu, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Graças a Deus.